Signo de Leão, previsão para maio de 2024. Vamos ver quais são as energias disponíveis, mensagens, orientações do tarô e dos oráculos para os leoninos. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. Além da leitura de tarô, propriamente dita, tem a mesa radiônica, o mapa do autoconhecimento, a leitura de registros akáshicos. Dá uma olhadinha lá e vem agendar a sua consulta comigo. Vamos lá então, signo de Leão, vamos começar com uma carta do tarô de Dali. O tarô criado pelo artista Salvador Dalí. Sim, isso mesmo, o surrealista Salvador Dalí. E temos para vocês, Leão, a carta 5 de copas para o mês de maio. Maio é o mês, e aqui a gente tem 8 de copas no fundo do deck. Olha como as cartas são incríveis, né, gente? 5 de copas fala de uma frustração, de uma perda, né? Porque as taças caíram, mas tem duas ainda. Então, nem tudo está perdido nesse mês de maio. Existe uma necessidade ou é mandatório aqui que você levante e ande. Caiu, levanta e anda. Levanta e continua. Não fica parado, porque aqui a gente tem o 8 de copas, não deu certo aqui, eu viro as costas e vou embora. Eu vou buscar aquilo que funciona, eu vou buscar uma outra estratégia, eu vou buscar um outro relacionamento. Então, se algo não aconteceu conforme os seus planos, conforme esperado, conforme você tinha imaginado ou desejado, isso pode ser trabalho ou relacionamento, beleza, você descobriu que não é desse jeito, que não é essa pessoa, então agora a fila anda, eu vou procurar um outro jeito de fazer, vou procurar uma outra pessoa, vou procurar um outro trabalho, tá bom? Então, às vezes, esses momentos de queda são necessários para a gente saber que aquele terreno é meio escorregadio e que é melhor a gente tomar um pouco mais de cuidado, ser um pouco mais cauteloso, mas não é para ficar parado. É igual a criança cai no chão, às vezes ela começa a chorar, né? Mas ela vai começar a chorar se o pai ou a mãe de repente fala assim, a criança caiu. O pai e a mãe, ai, coitadinho, não sei o quê. A criança berra. Se a criança caiu, o pai ou a mãe fala assim, deixa eu ver, não foi nada, tá tudo bem? Tá tudo bem, beleza, segue, continua lá, continua correndo, continua brincando, continua fazendo suas coisas. Não é porque caiu uma vez que a criança vai parar de correr, vai parar de brincar, não é? É a mesma coisa, Leão. Então, aqui a gente tem um aprendizado para você saber de que, pelo menos agora você sabe que com essa pessoa não vai rolar, que com esse fornecedor não vai dar certo, que desse jeito, né, foi equivocado e tá tudo certo, são aprendizados, beleza? Um portal para Leão esse mês, 9 de pentáculos, 9 de ouros. Aqui eu vejo leoninos buscando uma casa, ou você está pesquisando casa, ou você está vendendo, ou você está comprando. É alguma coisa relacionada a imóvel, tá vendo? É como se tivesse um casal chegando numa casa e a mulher está mostrando a casa, né? Mostrando o espaço, como que é essa casa, enfim, tem essa energia de casa, melhora da casa, busca de uma nova casa, venda da sua casa, então tá super favorável para nesse mês de maio você começar a pesquisar imóveis, seja para você mudar, seja para você investir, mas tá favorável, tá? E se a gente estiver falando de você vendendo o seu imóvel, também eu vejo que sim, vai ter bons compradores, vai ter um comprador ou vai ter procura. Olha só, quem que a gente tem no fundo do deck? O Rei de Paus. Rei de Paus, ele realiza, ele materializa, ele concretiza. Ele faz as coisas acontecerem. Então, se você começar a buscar um imóvel ou de repente buscando um espaço de trabalho, um novo escritório, buscando um novo lugar para você fazer, sei lá, os seus atendimentos, tá? Então tem essa coisa de pesquisa de lugares. Você vai
sim, né, encontrar um bom lugar ou você vai conseguir bons contatos que te abram portas, tá certo? Interessante. Aqui eu vejo portas se abrindo para Leão. Se não é nada disso, se você não quer comprar uma casa, você não tá nessa vibe, ou não é o seu momento de vida ainda, aqui a gente está falando de portas abertas ou portas se abrindo para você esse mês. É 9 de ouros, né, gente? É uma carta de conquista, é uma carta de felicidade material, né? Prosperidade, tá? Primeira semana, o mundo. Segunda semana, 10 de paus. Para que tá carregando tanto peso, Leão? Quarta semana, o diabo. Cuidado com as prisões do ego, né? E a força. Vamos lá, então na primeira semana de maio, claro que o tempo é fluido, tá? Não é exatamente, mas é mais ou menos. Então no início de maio, lá pela primeira semana, a carta do mundo fala de um final de ciclo. Você está encerrando uma fase, encerrando um capítulo. Não é nem um capítulo, é como se fosse encerrando um grande livro, uma grande história, uma narrativa. É como se fosse o fim de um fim de um livro. E depois se vai ter o outro livro, a segunda parte, né? Aí depois a gente vê. Mas aqui é a finalização de uma história, concluiu, não vai ter, não necessariamente tem continuação, não ficou pendências, é a conclusão, o fechamento. Porque é como se você saísse de um mundo, você finalizou uma história nesse mundo e você está caminhando, você vai caminhar para um novo mundo. Então, são temáticas diferentes, assuntos diferentes, conexões diferentes, pessoas diferentes. É como se você fechasse o ciclo numa empresa para começar numa outra empresa ou começar a sua própria empresa. E aqui é o ovo cósmico, o mundo é o ovo cósmico. Então, ao mesmo tempo que é fechamento, é nascimento de alguma coisa nova. É o útero. Então, morreu, acabou uma vida passada, um mundo passado, e eu vou começar uma outra história que não tem nada a ver, né, com a história anterior. Deu para entender? Então é um momento muito importante essa primeira semana de maio, Leão, porque é uma passagem, não que você vai fazer a passagem, tá? Não é sobre isso. É uma passagem de temas, de assuntos, de dinâmicas na sua vida. É como se você pudesse delimitar antes de maio e depois de maio, sabe? Puxa, interessante, hein? Mês muito importante para vocês. Segunda semana temos o 10 de paus. Talvez você esteja trabalhando muito, fazendo muitas coisas, já que você está nesse processo de mudança, de coisas acontecendo, de finalização de ciclo. Então, o 10 de paus fala de carregando muitas coisas. E se isso for por um tempo que eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, eu estou me dedicando, ok, mas só toma cuidado para não enfiar a cabeça no trabalho, tipo um workaholic, e não enxergar mais nada ao seu redor e perder a consciência ou perder o contexto, perder a visão do todo, tá? Porque às vezes você pode, Leão é um signo de fogo fixo. Quando ele está apaixonado por aquilo e ele só enxerga aquilo. Então, uma coisa é determinação e foco, outra coisa é você se isolar, né? E usar essas atividades, essa paixão como subterfúgio para não enxergar as outras coisas. Para se isolar, para não interagir com o entorno. Sabe, como se fosse desculpinha para não sair. Ah, não, eu tô com muito trabalho, não vou encontrar minhas amigas. Ah, não, eu tô com muito trabalho, não vou na festa, né, do meu pai, né? Não vou no jantar na casa do meu pai, tá? Porque eu tô muito trabalho, tenho muita tarefa, tô muito ocupado, tá? Então, só cuidado com esses excessos, tá? E com alguns apegos.
alguns apegos criativos. Para algumas pessoas é no sentido de porque pausa é criatividade. Eu tô tão apegada aos meus projetos, às minhas coisas, as minhas crias, e pode ser filhos, tá? As minhas criações, as minhas obras aos meus filhos, que eu só tô focada nisso. Só que aí, né, deu ruim. Por quê? Porque tá apertando, tá sufocando. Então, não perca a visão do todo, não perca o propósito da coisa. Por que você está criando esses filhos? Não é para você, é para o mundo. Para que você está criando essas obras de arte? Não é para você, é para o mundo. Para que você está fazendo tudo isso? Não é para você mesmo, é para expandir. Tá? Então tem que saber dosar um pouco na segunda semana o excesso de trabalho e de apego, tá? E de controle também, de querer controlar tudo, porque aí ferrou também, né? Eu quero controlar tudo, eu não consigo controlar tudo e aí eu me frustro. E aí essa frustração é justamente por quê? Porque eu quis controlar, mas não tá tudo no seu controle, Leão, entende? O diabo na terceira semana, aí fala de poder pessoal, mas também pode falar de aprisionamento, tem essa dualidade. Na terceira semana, você tem um potencial de crescer, porque o diabo tem ambição, tem poder, de expressão de um poder que estava oculto, que talvez até então você não tinha revelado, não tinha expressado. Você estava trabalhando isso nos bastidores, mas agora você pode expressar isso, tá? Ou expandir mais o seu negócio, expandir mais, né, a sua exposição dentro do seu trabalho, se colocar um pouco mais no palco, digamos assim, sem medo de passar vergonha, sem medo de o que os outros vão falar. Não, é assim, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou me colocar, né? Essa força do ego. O ego às vezes é bom, porque ele nos dá uma potência, né, um poder de dar cara a tapa, tá? Então o ego, né, ele pode nos colocar no palco, mas por outro lado, né, a gente tem que dosar esse equilíbrio. Outra coisa que fala aqui o diabo é em relação aos vícios que nos aprisionam. E aí vai depender daquilo que você tá meio que viciado e que tá te trazendo uma prisão. Esse excesso pode se tornar um vício. Lembra que eu falei, tô trabalhando demais. Por um tempo, ok, se vira workaholic, se vira estou viciado no trabalho, aí já começa a ficar, ser prejudicial à saúde, né? Física, mental, emocional, espiritual, relacional. Tá? Então aqui toma cuidado com os excessos, com os excessos do ego, porque eu estou trabalhando demais, porque eu preciso, porque as pessoas querem, porque isso é importante, né? Porque às vezes, né, no mundo, especialmente no mundo corporativo, tem uma ideia de que quanto mais ocupado eu estou, quanto mais cheio de coisa para fazer eu estou, quanto mais e-mail, quanto mais atolada a minha caixa de e-mail, quanto menos tempo eu tenho, mais importante eu sou, né? É a cultura do esforço que a gente vive. Eu tenho que estar sempre lá na batalha, sangue, suor, lágrimas, me esforçando. Isso vira uma prisão do ego. Então, nem tudo precisa ser assim, tão difícil. As coisas podem ser mais fluídas. Quando você sai do controle e você assume o poder pessoal. O que é o seu poder pessoal? Fazer bem feito aquilo que você sabe fazer. Porque aí flui, aí é natural. E aí você brilha naturalmente, sem fazer esforço, sem pressionar, mas naturalmente. E aí a gente tem a força, que tem o leão, que é um arcano que representa muito a energia leonina, e a força, de novo, a questão do esforço, que a gente falou, versus a força. Aí me parece que no final do mês você compreende que esforço é diferente de força.
Força é empenho, dedicação, determinação, permanência, resiliência, estar em paz e direcionado em prol de algum objetivo. Certo? E aí no final do mês a força também me fala de uma força interior, dessa, não é uma demonstração de força, mas é uma expressão da sua força interior que pode sim contagiar ou inspirar as pessoas ao seu redor. Tá vendo que a gente tem aqui, tem o leão com o anjo, mas tem duas leoas aqui, tem dois outros animais aqui, né? Então é como se esse equilíbrio das suas forças internas estivessem sendo emanados e inspirando pessoas ao seu redor. Você não precisa falar, você não precisa forçar as pessoas, você não precisa doutrinar as pessoas, mas a sua própria presença e as suas ações estão falando por você. E aí as pessoas olham, te observam e falam, cara, essa pessoa realmente tem muita força de vontade, muita força espiritual e começam a se inspirar em você. Tá bom? Então, é isso que eu vejo esse mês para os leoninos. Muito interessante, né? Vamos de runas. Uma runa para os leoninos. Uma runa para os leoninos para o mês de maio. E a runa que veio, a runa Ferru. Ferru, a primeira runa, né, do Furtark, que fala de fertilidade e prosperidade. Leão é um mês de fertilidade, de prosperidade, de aquilo que você plantar nesse mês vai dar certo, vai prosperar, vai progredir, vai melhorar, vai evoluir. Não precisa ser na base do esforço, porque a fertilidade é algo natural. É só você encontrar o terreno fértil, você planta a semente e deixa a natureza fazer a parte dela. Então é algo que vem com naturalidade, é uma prosperidade natural, é um frutificar, um florescer natural, tá certo? Ferru é o símbolo, né? Esse símbolo aqui, ele lembra um pouco a galharda do alce, né? E essa carta representa a carne, o alimento. Então aqui a gente está falando de também prestar mais atenção ou cuidar um pouco melhor da sua alimentação, e também prestar um pouco de atenção no seu sustento, naquilo que te sustenta, porque a gente está falando de carne, alimentação, alce, que era a alimentação lá dos nórdicos, e aqui a gente está falando de sustento, porque a carne no ambiente gelado é o que dava sustentação e sustância para as pessoas viverem, né? Então a gente está falando de um mês para você focar um pouco mais no seu sustento. Tanto dinheiro, salário, bens materiais, o que te sustenta, quanto a alimentação, né, o que você ingere e que te sustenta, quanto a questão da sustentabilidade. O que é sustentável na sua vida? Não é o esforço que é sustentável na sua vida, né? Então é pensar em maneira sustentável de fazer mais dinheiro, maneira mais sustentável de melhorar a sua saúde, de permanecer nesse trabalho, de construir um relacionamento, enfim, é essa palavra para o seu mês: sustento e sustentabilidade. Tudo que te dá sustentação no curto e no médio e no longo prazo, tá bom? É uma mensagem de reflexão aí para vocês. E uma mensagem final, a carta final, a frase de afirmação para o seu mês de maio, vem com As de Ouros, que é uma bênção financeira, um benefício material, que fala que eu estou sempre, I'm always rewarded, eu sempre sou recompensado pelas coisas que eu faço. Olha só como as cartas conversam, né, gente?
eu sempre sou recompensado pelas coisas que eu faço. Essa é a sua mensagem, é a sua frase de afirmação. Você sempre é recompensado pelas coisas que você faz. Tá bom? Então, é isso, Leão. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Espero o seu contato para a gente agendar a sua leitura de tarô, mapa do autoconhecimento, mesa radiônica, leitura de registros acásticos, enfim, dá uma olhadinha lá no site e depois vem falar comigo.